Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé, de esperança, de alegria, né? E trazendo também, queridos, as informações da nossa igreja. Você já sabe, a ADEPAZ fica na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. Um endereço muito fácil, tá? E ali nós estamos esperando por você. Todo domingo, a partir das 9h30, temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos ali estudando a Palavra de Deus. E à noite, sempre às 18h até às 20h, o grande culto de celebração. Que oportunidade especial para estarmos juntos, adorando a Deus e, sem dúvida nenhuma, queridos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. É uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, de estarmos ali adorando ao Senhor. E ali estamos de braços abertos, esperando para você e a sua família. Temos um trabalho muito especial com as crianças até 9 anos de idade. Nós temos a União Kid, onde estamos ali trabalhando com todas as crianças, tá bom? E você tem a oportunidade de levar a sua criança, deixa lá com os nossos professores e professoras, e aí estaremos ali no culto celebrando ao Senhor. Esta programação acontece também em todas as congregações da nossa capital e também no interior do nosso estado. Olha, queridos, nós estamos em ritmo de festa, estamos caminhando para o 7º aniversário da nossa igreja, uma festa grande, uma festa abençoada. Estamos nos preparando para os dias 6 e 7 de julho, lá no Centro de Convenções de Natal. Ali em Ponta Negra, estaremos ali adorando a Deus pelos 7 anos da ADEPAZ. Eu quero convidar a você e toda a sua família para estarmos juntos, para juntos celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Conheça um pouco da nossa programação. A paz do Senhor, tudo bem? Não esqueça de passar na lojinha das Dorcas e garantir a sua camisa do 7º ano da ADEPAZ. Temos nas cores branca, amarela e azul, custando apenas R$30. E para as mulheres, temos no modelo Baby Look. Não perca tempo e garanta já a sua. Muito bem, queridos, olha, nós estamos, como disse, em ritmo de festa, tá? E quero que você participe conosco, sem dúvida nenhuma. Amados, nós estamos mais uma vez aqui com a nossa querida irmã Anne Solive, ela que é psicóloga, também ministradora da Palavra de Deus, e vamos tratar de um tema aqui muito especial. Muito especial. Você já teve algum ciúme um dia? Você é ciumento ou ciumento? Você já viveu momento de inveja? Não é? Quem não já passou por experiência dessa natureza? Nós vamos trabalhar um pouco sobre esses temas, não é? E sem dúvida nenhuma a irmã Anne vai estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus, né? Olhando na perspectiva da psicologia
e olhando também na perspectiva bíblica. Isso é muito interessante. E ela já vai estar cumprimentando a todos os nossos queridos telespectadores. Mano, Pai do Senhor, um prazer, né? Dias que a senhora não vinha aqui, não é? Estava de férias. A paz recesso, do Senhor. Estava nesse recesso maravilhoso. Graças a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Podendo compartilhar com todos vocês é sempre motivo de grande alegria. Eu desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe desde já cada um de vocês. Muito bem, eu queria começar lendo um trecho na Palavra de Deus muito importante, que aliás abrange esses dois temas que falamos aqui na abertura aqui dessa conversa, que está lá no capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 5, verso 16, até o verso de número 21, eu queria compartilhar com você esse trecho, que ele é muito importante para darmos início ao nosso diálogo aqui com a nossa irmã Anne, tá? Diz assim o verso 16, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, heresias e dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito sério, né, mano? A gente começa a olhar para esse ensinamento bíblico aqui e a gente começa a ver o cuidado de Deus, não é, para que a gente não entre por certos caminhos que, afinal de contas, traz tanto prejuízo para o ser humano, seja ele evangélico ou não, ser humano, não é, como do modo geral, não é? E hoje a senhora vai começar aqui falando aqui sobre ciúme. Eu acho que é uma coisa que mexe com um bocado de gente por aí afora, não é? A senhora, como psicóloga, deve ter tido já a oportunidade de conversar com um bocado de gente aí nessa área, né? Muita gente. O ciúme é esse sentimento de posse, né? Eu acho bom a gente poder começar definindo o que quer dizer, porque às vezes a gente até confunde o ciúme com a inveja. O ciúme é esse sentimento de posse. Eu tenho esse sentimento de posse quando eu estou zelando por algo que eu entendo que é meu. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, eu trato como propriedade minha. Não é? Tem muita gente que trata as pessoas como se elas fossem realmente, né, propriedade delas. Já a inveja é quando eu cobiço aquilo que não é meu, que é do outro. A inveja é eu querer ter algo que não me pertence. Pertence a uma outra pessoa e eu posso invejar, inclusive, alguém ou também um objeto, também uma coisa. Então, é interessante que esse texto de Gálatas, Gálatas vai falar de obras da carne. E Deus, de uma forma muito maravilhosa, deixou um ensino para nós, dizendo que a obra da carne, ela se opõe à realidade de Deus. É bom a gente saber disso. Aquele desejo que você entende que ele é um desejo opositor. Você não queria estar sentindo aquilo, não é? Você não queria estar fazendo aquilo, você não queria passar por aquilo, mas às vezes você sente e às vezes você passa. Agora, a grande vantagem de quem tem Cristo habitando dentro dele é saber que o Espírito Santo produz nele o domínio próprio, que é uma das virtudes de Deus
que habita dentro de cada um de nós. E é justamente por ter essa virtude do domínio próprio que a pessoa nem vai expressar o que sente e nem vai causar dano à vida do outro. Não é? Porque tem muita gente que causa dano à vida de pessoas por causa de ciúme ou inveja. Então, de repente, relacionamentos que foram desfeitos, pessoas que se comportam de uma forma inapropriada, porque a pessoa que é uma pessoa ciumenta se torna realmente uma pessoa que deseja exclusividade. É uma das características do comportamento, inclusive, que eu coloquei aqui. Uma pessoa que é ciumenta ou que se comporta com esse ciúme de forma, às vezes, anormal, porque a gente pode pensar também que o ciúme ele tem uma qualidade ou uma característica positiva, e você vai dizer assim, será? Vamos lá. Êxodo, no capítulo 20, a gente vai perceber que o próprio Deus, ele diz que é um Deus ciumento e ele é um Deus zeloso. Mas em que aspecto ele está dizendo? Do cuidado, da proteção e, é claro, para o bem. Então, quando Deus zela, e esse ciúme ele pode ter a transliteração de zelo, quando Deus zela por algo, quando nós zelamos por algo com a intenção, com a finalidade boa, benéfica, então nós estamos fazendo aquilo por cuidado ou proteção. Agora, quando é que o ciúme é patológico? Aí é que está a grande diferença. Quando ele realmente causa dano à minha saúde e à vida das pessoas, não é? Quando eu impeço as pessoas, às vezes, até de crescerem em nome daquilo que eu sinto. E quando eu realmente quero causar mal à vida de alguém. Então, existe uma diferença dessa visão, desse ciúme, que ele pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, eu deixo o Êxodo 20, do 3 ao 5, como uma também forma de você entender que Deus, ele zela. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele vai dizer que ele é zeloso quanto às coisas de Deus. E ele foi zeloso, ele se viu zeloso. E em nome desse zelo, que estava sendo aplicado da forma errada, e por isso que era um zelo ruim, não é? Ele perseguiu o crente e ele matou o crente por causa disso. Não é? E logo depois ele estava sofrendo em função desse zelo, em função desse ciúme. Então nós, seja você servo de Deus ou se identifique com o Evangelho, já tenha confessado a Cristo ou não, você sente isso porque você é ser humano. Agora, há uma diferença quem tem a atuação do Espírito, porque a mentalidade da pessoa que serve a Deus é uma mentalidade moldada. É uma mentalidade nova, é uma mentalidade transformada. Então, a gente vai pegar essa aplicação na palavra de Deus, como diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, o verso 4, ele vai falar que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece. Ele vai falar de características de quem verdadeiramente tem Deus, porque Deus é amor. Então, quem tem essa essência de Deus vai buscar a excelência de Deus, que não é simplesmente o fato de estar numa igreja. Não é simplesmente o fato de você mudar as suas vestes ou você mudar a forma, o seu linguajar, o seu jeito de ser. Não. Muito mais do que isso é você buscar a essência do cristianismo, que é o amor. Agora, o amor na dosagem certa, não é? Porque tem gente que acha que ciúme, esse ciúme patológico, é amor. E não é. É uma doença, né? E às vezes chega a ser uma forma até abusiva de expressar essa doença. Então, ciúme é um zelo, é receio de perder o objeto amado, sentimento de posse por uma pessoa. E inveja, querer o que os outros têm. Isso às vezes torna a pessoa até frustrada de uma forma insuportável. Por quê? Porque é um desejo inconsciente que termina danificando e levando a pessoa ao sofrimento. Como é ruim, não é? Isso leva a muita coisa porque a pessoa fica com aquela comparação, querendo ter o que o outro tem, ao invés de ser feliz com aquilo que Deus te deu. Então, a gente já pode começar refletindo sobre isso. E na Bíblia vai ter diversos exemplos sobre pessoas que sofreram com ciúme
e com inveja. Eu escolhi, pastor Eliseu, um texto específico que eu acho que retrata muito bem isso, que está em João, capítulo 11, e o verso de número 47. Eu acho que esse texto ele vai ensinar muito para a gente, dentro desse contexto, para os irmãos, o texto é grande, não vai dar para ler todo, certamente, mas Jesus, ele estava indo para Betânia. E lá ele estava indo com a finalidade de visitar Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. E ele então fica sabendo a caminho, né, as irmãs enviam uma mensagem dizendo que o Lázaro ele estava enfermo até este momento, e Jesus ele se demora a chegar naquele lugar. Mas ele manda um recado para essas irmãs dizendo que elas crescem porque tudo o que estava acontecendo, esta enfermidade, não era para a morte de Lázaro, mas para a glória de Deus. Dito isso, ele demora ainda para chegar lá naquele lugar, mas quando ele chega e ele vê a realidade, eu quero que você atente comigo para o verso 35 de João 11, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. E os judeus, eles fazem esse comentário, veja como ele o amava. Por que eu escolhi esse texto? Porque às vezes a gente ama algumas pessoas de uma forma realmente especial e é normal isso. Agora, entenda, dentro do contexto, o que é que vai acontecer por causa da forma como Jesus agiu com Lázaro. Vamos pular para o verso 45 de João 11 e vai dizer assim, assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram neles. Mas alguns deles foram até os fariseus e informaram tudo quanto Jesus havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião no sinédrio e disseram, o que podemos fazer? Pois este homem realiza muitos sinais. E se deixar-me seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. O verso 53 finaliza dizendo, assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Você já pensou? É impressionante, não é? Como o ciúme e a inveja. Aliás, ela anda muito perto, né? As duas coisas, né? A diferença Muito somente perto. É aquilo que é nosso e aquilo que é do outro, né? Mas, Exato. na verdade, parece que o sentimento aflora sentimento. na mesma dimensão, né? É muito interessante isso, né? A gente pode entender aqui, pastor Eliseu, que eles estavam entendendo que o lugar era deles. Então, isso é ciúme, não é? Sim, sem dúvida. Aquilo que é meu, aquilo que me pertence. E eles estavam entendendo que a nação, até o momento, pertencia a ele. Então, eles ficaram dizendo, e se Jesus chega fazendo todos esses sinais, todo mundo segue ele, vai atrás dele, então vai vir o governo romano, vai declarar este homem rei. E aí a gente vai perder o que é nosso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar parar ele. Aí vem a inveja, que é desejar aquilo que é do outro, não é? E fazer o possível, não só para ter aquilo, não, porque não era ter aquilo que Jesus tinha, não é? Era, inclusive, por inveja, movido à inveja, matar o Cristo, movidos por inveja. Eu acho interessante, o apóstolo Paulo, ele faz um contraponto aqui, bem interessante, no capítulo 2 de Filipenses, não é? Que ele, quando ele está instruindo aos irmãos lá de Filipos, ele diz assim, nada façais por contenda ou por inveja, né, ou por vanglória, né? Não faz nada, irmão. Por isso aí, há uma tendência sempre quando há um ciúme ou quando há inveja, há uma competição, né? Uma competição. Guerra, né? É aquela possessão ou aquilo que querer tomar aquilo que não é seu. É tão interessante isso, né? E daí surge uma outra coisa que o senhor colocou, um dia desse eu levei a sério, que ele falou uma palavra, elucubrações. Elucubrações, né? E quando ele disse, eu fiquei pensando sobre isso, fui buscar respostas na Bíblia, na palavra de Deus, e achei lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,20, algo muito interessante que o próprio apóstolo Paulo viveu por causa da pregação da palavra e do crescimento do reino. Olha bem o que aconteceu. Vai dizer a palavra do Senhor em 1 Timóteo 6,20. E eu quero ler para os amados irmãos. É claro que eu vou definir esse conceito para que todos possam
acompanhar em casa, não é? O que quer dizer esse nome aí? Vai dizer o seguinte: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Quer dizer, a gente vai pensar o que estava acontecendo aqui. A definição dessa palavra elucubrações, olha como ela pode levar uma pessoa à inveja, ou pode levar a pessoa a um sentimento de ciúme. É uma junção entre a palavra luz, lux, que significa luz, e brária, que significa meditar, que quer dizer meditar acerca de luz que não é artificial. Isso no sentido de reflexão, que não são sinceras, mas artificiais. E é justamente esse o sentido da palavra em Timóteo 6:20. É invenção, criação, assume esse tom irônico nessa fala aqui, no sentido de desvaneio, ideia infundada e descabida. E porventura não era isso que Paulo estava dizendo? Você repara que dentro do contexto ele está falando sobre o amor ao dinheiro. E você nota que hoje, pastor Eliseu, dentro da nossa sociedade, nós temos visto as pessoas valorizando as coisas e não as pessoas. E isso gera no coração de muita gente o ciúme e a inveja, o desejo por ter e por possuir. Então, dentro desse contexto de Timóteo, ele vem falando sobre o dinheiro, é a raiz de todos os males, não é? E aí ele vai definindo isso, vai dizendo, Timóteo, guarda o tesouro, guarda o que você tem e cuidado com essas filosofias, com esses conceitos, com esses desvaneios, com esses supostos saberes, porque tem muita gente atuando desta forma dentro da igreja, e às vezes provocando realmente divisões, contendas, ciúme, inveja. O amor, na verdade, ele estava falando, né? O amor a isso, né? O amor Sim, ao dinheiro. ao né? dinheiro. É uma realidade muito interessante. Então, a senhora pegou esses 3 aspectos aqui, que foi muito importante para o nosso telespectador que está ligado conosco agora, nos assistindo, né? E sem dúvida nenhuma, né, de uma forma ou de outra, numa área ou noutra, isso passa pelas igrejas, isso passa pelas repartições, Sim. passa pelos relacionamentos conjugais, passa, né, pelas instituições do modo geral, não é? Quando a Bíblia fala, querido, preste bem atenção, quando a Bíblia fala, e ela fala muito, porque desde o Gênesis, desde o primeiro casal que teve 2 filhos, Isso. apenas os 2 primeiros filhos, nasceu uma inveja. Abel e Caim. Interessante, Exato. né? Caim e Abel, não é? O Abel e Caim, não é? É interessante como que nasce esse sentimento, como é que nasce essa coisa. E às vezes as pessoas, de uma certa forma, elas são induzidas ou não se apercebem Ao erro, não é? ao erro, né? É interessante, querido. Ou o mal que isso leva. Quantos casamentos, né? É como Quantos relacionamentos, né? É como se entre a inveja e o ciúme houvesse esse suposto saber. As pessoas Isso. vão sendo iludidas e as pessoas não vão Fica percebendo raciocinando, o que elas estão pensando, imaginando coisas. imaginando Interessante, coisas. Né? A colocação do Paulo foi muito feliz. A gente viu que Deus alertou Abel e Caim. Sim. Né? Ambos, eles tiveram seu momento de adoração, tiveram seu momento na presença de Deus, foram ofertar a Deus o seu melhor. Um trouxe das primícias, outro trouxe aquilo que estava a cabo de dias. Mas, quando Caim ele tem esse sentimento, Deus diz assim para ele, olha, Caim, o pecado, é bom a gente entender que isso é pecado. O pecado espreita a tua porta e cabe a ti vencê-lo. Então, quer dizer, cabe a mim vencer isso daqui? Claro, o Espírito de Deus em você te dá o domínio. Então, você pode estar perguntando, e como é que eu vou fazer isso? Não é? Apenas entregando a sua mentalidade a Cristo. Não é? A gente sabe que quando a gente entrega a nossa mente, a nossa alma, nosso coração a Deus, a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas.
A gente vai amar Ele com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Porque, como diz o pastor Eliseu, sempre ele fala isso, o homem é o que é no seu coração. Sim. Não é? É lá que está quem verdadeiramente você é. A gente sabe que o pecado, quando ele vem e a gente não vigia, ou a gente não começa a orar por isso, ou a gente não começa a entregar isso a Deus, isso pode tomar uma proporção drástica. E na Bíblia vai ter muito exemplo disso, né? A exemplo do que o pastor falou, Caim e Abel, e teriam muitos outros, Saul, Davi. A gente olha, sem tomar a palavra da senhora, Sim. Mas só olhando um aspecto muito interessante, no caso da inveja e do próprio ciúme, né? Quantas mortes, Sim. quantas pessoas hoje estão nas penitenciárias da vida, Exato. e até mesmo em hospitais, ou então solitárias no mundo porque perderam a oportunidade de haver uma cura, um perdão, de sarar, ou pelo menos do equilíbrio que o Espírito de Deus proporciona, não é? Porque o fruto do Espírito, ele traz esse ponto de equilíbrio na vida do ser humano, não é? Que é exatamente a continuidade dessa leitura que nós fizemos, entendeu? Que traz o quê? Um ponto de controle, de equilíbrio. O equilíbrio, querido, traz saúde. Exato. Entendeu? Todas as vezes que nós nos desequilibramos, seja a área que for, não é? Emocional e etc., ela é acompanhada de doença. Já percebeu quantas pessoas que às vezes terminam um relacionamento e matam? Exatamente. E dizem que foi por amor, não é? Mas o amor doentio. Então, é isso que a gente está falando, dessa patologia, dessa coisa que prejudica a tua vida. Já pensou quantas pessoas você se afastou por causa de inveja, não é? Em vez de você ir lá, batalhar, lutar honestamente por aquilo que você deseja, às vezes você está até parado por causa desse sentimento, olhando para a vida do outro, vendo que a vida do outro está prosperando, avançando, e você não está fazendo nada para sair do lugar. Não é? E você poderia ter força em Deus para poder alcançar as coisas que você almeja e deseja, porque o sentimento de admiração é diferente da inveja. Né? O sentimento de admiração é achar algo lindo numa pessoa, desejar, por exemplo, às vezes as pessoas chegam e dizem, né? Ai, como eu queria ser igual a você. Aí eu digo, você não tem como, porque você é você, eu sou eu, não é? Mas aí a pessoa explica, não, mas eu queria ter esse jeito, esse manejo, queria ser assim. Desenvolva, busque, ore, fale com Deus. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço para poderem estar ali. E elas querem a forma mais fácil de se chegar naquele lugar. Ou se permite, né? Se permite ser dominado pelo sentimento, e como não procura a cura, não procura melhorar, a Bíblia diz, né, que a inveja é como a doença, é como um apodrecimento dos ossos. É como um câncer. É um Exatamente, pastor. Câncer, e você vai alimentando, e isso vai lhe trazendo prejuízo. Esse prejuízo não fica só em você, querido. Não. Entendeu? Tá certo? Não fica só em você. Já disse alguém que a inveja é você tomar veneno esperando que o outro caia morto, tá? É interessante, né? Você está, sabe, sofrendo, se matando, não é? Esperando que o outro também, não é? E às vezes a outra pessoa tem muito mais equilíbrio, tem mais conhecimento, tem mais experiência, trabalha ela, não é? Ela corrige, ela tenta vencer esses sentimentos que são tão negativos e nefastos até, né? Deixa eu aproveitar a palavra que o senhor está dizendo, que corrói como um câncer. Sim. Provérbios 14:30 vai dizer, a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. Então, o convite a você é um só. Identifique isso e reconheça, porque só a cura quando há reconhecimento. Se arrependa disso e peça perdão a Deus. E busque uma solução em Deus, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Muito bem, querido. A hora chegou, Amanda. A hora chegou. Foi rápido demais esse programa. Mas nós vamos voltar, querido, amanhã. Sempre falando dessas coisas especiais, tão necessárias. Não é? E aqui a gente não está necessariamente falando de religião por religião, mas estamos falando da necessidade que nós temos de ter um encontro com Deus a partir da sua palavra, que esta palavra cura, que esta palavra nos traz paz ao coração. Mas olha, até o próximo programa. Fica com Deus, tenha uma noite de paz, de prosperidade, de vitória, e até amanhã,
em nome de Jesus. Você quer saber sobre... Oxe.